Oi, gente! Vim falar nesse vídeo sobre proteção dos filhos. Vim aqui para a gente pensar junto sobre negligenciar cuidado e sobre superproteção, que são dois extremos. A gente pode passar por julgamentos desses dois lados. Pode ser que ao mesmo tempo alguém julgue a gente, quanto mãe, como descuidada, negligente, e outros julguem a gente como superprotetora. Ao mesmo tempo, a gente pode receber esses dois julgamentos. E eu vim aqui propor que a gente reflita um pouco sobre isso. Primeiro, quando a gente tem atitudes de superproteção, a gente não percebe. Então, se existe uma mãe que está com atitude super protetora, essa mãe não percebe que ela está sendo assim. Então não adianta vir apontar o dedo para ela e dizer, olha, você está sendo super protetora, está na hora de cortar o cordão umbilical, ele cresceu, não é mais um bebezinho. Não adianta a gente vir falar assim, né? Porque a pessoa não percebe. Então, quando a gente está em alguma situação dessas, a gente não se percebe assim. Então, é muito fácil falar na forma de julgamento, olhando de fora, né? E todo julgamento, ele não ajuda em nada, porque a pessoa acaba criando muros, negando, né, o seu comportamento. Eu vim falar um pouco sobre a minha experiência como mãe do meu primeiro filho, né, do Davi, que hoje está com 7 anos. Ele é autista e ele tem um tipo de alergia que é a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então ele não pode comer nada que seja feito com leite de vaca ou com seus derivados. Então a alimentação dele precisa de cuidados, porque se ele provar alguma coisa assim com leite, ele tem uma crise alérgica, e se ele não for medicado com antialérgico, ele às vezes precisa ir até para o hospital. Então precisa de uma atenção maior. Quando você tem uma criança que tem alguma condição de saúde que exige mais cuidado, você pode cair nessas atitudes super protetoras. E as expectativas que eu tinha de quando eu fosse mãe seria de ensinar ao meu filho a ter o máximo de autonomia, sabe? As projeções que eu fazia na minha cabeça era de que o meu filho ele seria bem entendido sobre tudo e que ele teria autonomia. Eu ficava projetando isso no meu filho, né? Só que o meu primeiro filho veio com um desenvolvimento diferente do padrão. Eu demorei um pouco para aceitar essa diferença, para perceber essa diferença. Primeiro, porque quando a gente é mãe, a gente olha para o filho, tem um significado diferente. Então a gente consegue enxergar a pessoa como um ser humano, e os sintomas e sinais que um profissional de saúde descreve ou classifica para dizer sobre o desenvolvimento de uma criança, o pai e a mãe, ele não percebe como sinais, como sintomas. Ele vai perceber como características do filho. E aí é onde mora o perigo, sabe? Da gente acabar negando que o nosso filho se encaixe em algum diagnóstico. E eu demorei um pouco para aceitar. Demorei um pouco não, acho que demorei muito para aceitar. Mas hoje eu vim falar, né, sobre proteção, superproteção, negligências. Então, como meu filho tem essas questões de saúde, eu posso dizer para vocês que nesse olhar de não observar, não entender esses sinais e sintomas como um problema de saúde, mas como uma característica, ainda mais que a gente vai lidando com esse filho no dia a dia, a gente conhece desde o nascimento, desde antes do nascimento, né? A gente conhece, então a gente
vai aprendendo a lidar com essa pessoa. E muitas vezes as pessoas, a sociedade, ela tem uma tendência a criar sistemas, a criar padrões que é como se todo mundo tivesse que seguir esses padrões. Então, se você tem digamos que você é pai, você é mãe, a sociedade cobra de você responsabilidades. E se você pensa diferente, você muitas vezes pode ser julgado como negligente. Como seu filho tá com, deixa eu ver aqui, no caso do Davi, no caso da alergia, né? Até hoje o Davi tem 7 anos e eu fui seguir assim as orientações dos primeiros pediatras que a alergia ela poderia passar com o passar do tempo. Conforme ele fosse amadurecendo em idade, a alergia ao leite de vaca poderia sair por si só, não precisaria fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção para ele poder comer as coisas com leite. Mas esse fato me levou a pensar assim, ele tem uma alimentação super saudável, então essa alergia, ela não é um fator que determine que ele precise ficar indo para um médico. Basta um acompanhamento para eu saber a dosagem do antialérgico que eu preciso estar dando para ele quando acontece alguma crise alérgica. E é muito raro acontecer. Acho que, tipo, uma vez, não é nem todo mês, às vezes acontece uma vez no mês, às vezes demora meses. E às vezes essas crises de alergia, elas podem acontecer na nossa ausência. Então, se ele vai sair com alguém, essa pessoa não vai ter os mesmos cuidados que eu, que já estou acostumada, né, com a alergia dele. Então, essa pessoa pode não ter os mesmos cuidados e acaba que ele encosta em alguma coisa que tem uma manteiga, que tem um leite, e aí ele vai ter uma reação alérgica pequena que com o antialérgico resolve. Então, se a gente parar para pensar, muitos pais têm o direito de trazer uma cultura para os seus filhos de acordo com as suas crenças. Então, pode ser que um pai, uma mãe que seja vegano, que não coma carne, que não coma leite, que tenha a sua própria cultura alimentar, possa passar isso para os seus filhos. E muitas vezes a gente pode ser julgado por isso, como que a gente está fazendo, tá tirando do nosso filho condições que ele poderia desfrutar. Bem, hoje eu vou procurar levar ele para um tratamento para ver se essa alergia passa, porque hoje ele com 7 anos, ele tem vontade de comer coisas com leite, então pelo entendimento dele, eu vou procurar. Mas eu nunca, até hoje, nunca fiz nada de intervenção nele pelo fato, assim, só pela minha opinião. Então, eu respeito ele, de esperar o amadurecimento dele para que, junto com ele, a gente possa tomar decisões. Então, o que é que eu acredito? Que para a gente poder educar o nosso filho e proteger ele de verdade, a gente precisa usar da educação. Então, as pessoas muitas vezes se admiram, porque onde ele vai, se alguém oferece alguma coisa para ele comer, ele já explica desde pequenininho, ele já sabe disso, ele já sabe que ele não pode comer leite. Então, quando ele era pequenininho, que ele tinha uns 2 aninhos, que ele ia para a escola, e eu já explicava para ele, e ele não comia nenhum biscoito de um coleguinha, que o coleguinha fosse dividir com 2, 3 aninhos, ele não pegava nada, porque não fazia, essas coisas não tinham aqui em casa. Então a alimentação dele era muito natural, com sucos, com frutas, né? Então eu consegui dar para ele
uma alimentação saudável sem usar o leite. E quando ele vai para algum outro lugar que não está comigo, se alguém oferece alguma coisa para ele comer, ele pergunta se tem leite, porque ele já disse que ele tem alergia, que ele não pode. E essa forma de proteger, utilizando da educação, mas é uma educação crítica, uma educação com consciência, é conscientizar o seu filho das consequências das escolhas dele. Eu acredito que para a gente proteger os nossos filhos, esse é o caminho, conscientizar eles das consequências das escolhas deles. Então ele sabe que se ele comer aquele alimento com leite, por mais que ele tenha curiosidade, ele vai ter alergia. Então ele sabe já a consequência, porque ele conhece como ele fica, como a saúde dele fica, né, quando ele tem alguma reação alérgica, e ele não gosta de passar por isso, né? Então ele já pergunta logo, ele sabe desde pequenininho. Então, mesmo na minha ausência, ele sabe os cuidados que ele tem que tomar. Uma outra coisa, ele não toma refrigerante, porque eu sei que não é saudável, eu não tomo, e eu ensinei a ele as consequências do refrigerante. Parece meio louco isso, né? Mas ele não toma, eu nunca dei para ele experimentar. E eu sei que muitas pessoas, por exemplo, profissionais da área da saúde podem, né, levar esse conhecimento para dentro de casa. Nem todos, às vezes você pode ter um profissional até nutricionista que dá refrigerante para os seus filhos, né? Mas quando vai orientar alguém no seu consultório, algum cliente, orienta a não tomar, né? Então, eu gosto de praticar aquilo que eu acredito, não só ficar falando assim, né, para os outros fazerem e não fazer. Então, os meus 2 filhos, eles não tomam refrigerante porque eu nunca dei. Nem sequer para experimentar. Se não é bom, para que eu vou dar para ele provar, né? E aí, esses dias, até o meu marido colocou um refrigerante no copo e deu para ele e disse, experimenta para ver se o que você acha. E aí ele experimentou, porque o pai dele mandou. E aí ele olhou para mim e disse, mãe, é bom? Não é bom, né? E aí eu fiquei falando para ele, e ele acredita no que eu falo, por quê? Porque eu conscientizo ele das consequências daquele hábito. Então, ele não toma refrigerante não somente na minha presença, mas também na minha ausência. Porque ele me conta, como ele é autista, ele não tem hábito de mentir assim. Então, se ele faz alguma coisa que ele sabe que eu digo que não é pra fazer, ele vem e me conta, porque ele tem essa inocência de não me esconder, sabe? Então, ele não toma refrigerante. É uma coisa que eu ensinei pra ele. E quando ele era pequenininho, isso eu tô falando aqui da proteção sem superproteção, né? Pra mim, isso é proteger, conscientizar. E pra mim, super proteger é quando a gente não quer que os nossos filhos passem por situações que vão causar alguma dor, algum sofrimento. Então a gente fica protegendo o nosso filho de situações que vão causar dor, sofrimento. Só que os nossos filhos são seres humanos que estão no mundo, que o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que por mais que a gente proteja os nossos filhos, vai ter momentos que nós não estaremos perto deles e que eles podem sofrer, que faz parte da vida, que faz parte dos relacionamentos. Então, nós não temos essa capacidade de livrar os nossos filhos de todos os problemas, de todas as situações difíceis. Então, a gente precisa ter essa consciência para que a gente possa proteger eles, ensinando eles a como saber lidar nessas situações onde eles podem passar por algum sofrimento. E de até mesmo saber que aquela situação vai passar, que tem jeito, né? Então, se ele enfrenta alguma situação difícil, a gente não pode simplesmente tirar ele daquela situação. Mas eu acho que proteger é ensinar ele que dá para passar, que dá para resolver. Então, como o meu filho é autista, as situações difíceis são corriqueiras para ele, né? Então, saber
estar na escola para ele é ainda hoje complicado, para ele se adaptar a ficar numa sala de aula, a ficar horas sentado, porque não existe assim lógica para uma criança tirar dela a liberdade de se mover, a liberdade do corpo. E aí um autista, ele não tem, digamos que, essa facilidade de se encaixar nos sistemas, né? De, por exemplo, você dizer para ele um comando, como uma professora, dizer que é para sentar, se ele está com vontade de ficar em pé, se ele está com vontade de se movimentar, ele escuta muito mais ele do que os outros. Então, é natural dele ser assim, ele escuta mais ele do que os outros. Ele está mais atento às sensações do corpo dele do que o mundo ao redor dele. Então, eu precisei aprender a proteger ele disso. Ainda mais porque também o autista, ele não tem muito senso de risco. Então, quando ele era pequenininho, na hora que eu estava sempre saindo assim de casa, eu precisava fechar o portão segurando na mão dele, porque se eu soltasse, ele desabava correndo, como se um passarinho preso numa gaiola, assim, desabava correndo se eu não estivesse segurando na mão dele. O risco dele ser atropelado era enorme. Ele já até foi atropelado por uma bicicleta, graças a Deus que foi por uma bicicleta. Nessa de eu não conseguir segurar a mão dele o suficiente, e ele escapou de mim, e uma bicicleta acabou atropelando ele. E mesmo assim, ele não entendeu sobre o risco de não correr numa rua sem olhar para os lados, né? E aí, gente, como é que hoje ele sabe disso? A gente precisa levar os nossos filhos para ter convívio social. E aí, nesse convívio social, é que a gente orienta os nossos filhos e eles vão aprendendo com as experiências. Então, o que funciona para o meu filho, que é autista? A gente sempre está indo para uma praça aqui do bairro, que fica bem pertinho da minha casa. E no começo, quando ele tinha uns 5 aninhos, a gente ia para a praça e ele não sabia, ele queria brincar com as crianças, mas ele não sabia como que ele chegaria e se comunicaria com as outras crianças. Ele ficava muito ansioso e ele não conseguia criar um pensamento, um raciocínio de como chegar e iniciar uma conversa, e iniciar um relacionamento com os outros. Ele não sabia e ele sempre me pedia ajuda para que eu fosse com ele, que eu falasse com a criança para ele brincar e tal. Ele não tinha essa coragem, até que de tanto a gente ir e de se tornar uma rotina, ele foi aprendendo. Então hoje, depois de uns 3 anos, ele já chega na praça e ele já sabe como iniciar uma amizade, como chamar uma criança para brincar, porque às vezes ele não sabia, e aí automaticamente vinha, a atitude dele era como se ele iniciasse um pega-pega. Então ele dava um empurrãozinho na outra criança, chamava a atenção dela e corria esperando que essa outra criança corresse atrás dele. Ele fazia alguma coisa para chamar a atenção, mas acabava sendo algo que poderia gerar uma irritação na outra criança, né? E criança está aprendendo a viver ainda, está aprendendo a se relacionar. Então, nessa socialização dele, ele já sofreu, assim, de situações de briga, né? Entre outras crianças que estavam ali. Então, ele fazia alguma coisa, ele bagunçava a brincadeira das outras crianças, e as outras crianças se irritavam com ele. Então, ele sofria algum empurrão, ou algum tabefe, ou alguém jogava areia nele, sabe? E ele foi aprendendo. E em nenhuma dessas situações, eu tirei ele dali e coloquei ele debaixo do meu colo para livrar ele dessas situações. Acho que se eu tivesse feito isso, ele nunca aprenderia a como se sair dessas situações, né? Então, o que eu fazia era ensinar para ele, conscientizar ele de que as crianças tinham reagido assim com ele porque ele tinha feito algo
que tinha irritado, que tinha provocado aquela reação. Então, sempre tinha algo que ele tinha feito que irritava, que provocava aquela situação. E assim ele foi aprendendo. Então, a educação na forma de conscientização, para mim, é a forma que mais funciona para a gente proteger os nossos filhos. Porque não adianta a gente querer tirar eles dessas situações. Se a gente tira daquela, vai na frente vir outra situação. E pior ainda se ele não aprender enquanto ele é criança, porque depois que ele ficar adulto, ele vai ser uma pessoa que vai sempre fugir de situações difíceis, que vai ficar mais complicado para ele lidar com situações difíceis. E aí é onde entra essa super proteção. Então, se a gente quer proteger, a gente precisa entender que os nossos filhos não vão estar debaixo do nosso colo ali a vida toda. A gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa preparar eles para lidar com situações difíceis na nossa ausência e quando adultos, para que eles aprendam a se defender. E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo que está no livro de Provérbios, o capítulo 22 de Provérbios, o versículo 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, às vezes, você vê pessoas que eram protegidos pelos pais e que se tornam adultos com problemas de relacionamento, adultos que não sabem resolver suas questões, a sua vida, que não tiveram essa experiência de aprendizado na infância. Então, a gente precisa entender que quando a gente age com super proteção, querendo livrar o nosso filho de situações difíceis que vão causar sofrimento a ele, a gente não está protegendo, a gente está super protegendo, e super proteção gera problemas nos nossos filhos. É como aquela parábola da borboleta que está dentro de um casulo tentando sair, aí para você querer ajudar, pensa que está precisando de ajuda, né? Não quer deixar a borboletinha passar por aquela aflição, você começa a abrir o casulo por ela e acaba que ao invés de você ajudar, você atrapalha, porque ela não vai ter a força suficiente. Então, essas situações difíceis da vida, enquanto a gente é criança, elas vão nos dando força suficiente para que os nossos filhos se tornem adultos fortes, mesmo que eles tenham algum tipo de necessidade especial, mesmo que eles tenham mesmo que tenham algum transtorno no desenvolvimento. Então é isso, gente. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Espero que você pense sobre isso e também espero que você não se julgue. Se você começou a se autoavaliar e percebe que está sendo super protetora, ou se percebe que está negligenciando seu filho em alguma questão também, né? O que a gente pode fazer é tentar ajudar o nosso filho através de conscientização, através da educação que nós promovemos a ele, com o nosso relacionamento no dia a dia, sabe? Então, às vezes a gente acha que só dar as coisas para o filho é o papel de pai e mãe. Às vezes a gente acha que pagar consulta médica, pagar tratamento, pagar lazer, né? Pagar a escola. Às vezes a gente acha que para a gente ser um bom pai e uma boa mãe e garantir um futuro bom pro nosso filho, a gente cerca o filho com isso e acaba que os nossos filhos vão crescendo cheios de, entre aspas, necessidades. Necessidade da convivência com a mãe, necessidade da convivência com o pai, para ter uma identidade sobre si mesmo. A nossa identidade, ela precisa passar
por essa aproximação com a nossa origem. Então, às vezes uma pessoa que não tem essa aproximação com a sua origem, com seu pai, com sua mãe, ela tem essa necessidade de buscar entender um pouco sobre a sua identidade. Ela tem essa falta para completar e entender quem ela é. Então, o que nós podemos fazer para tornar os nossos filhos fortes, para proteger os nossos filhos de verdade, é a gente mostrar para eles quem nós somos, né, de qual família ele faz parte, e de ensinar a ele que o mundo é assim, mas que ele pode ser diferente, que ele não precisa ser igual aos outros para ser feliz, né? Ainda mais quando é uma criança assim, que tem alguma condição especial. A gente precisa mostrar para eles que o mundo é diferente, o mundo é cheio de diversidade e que ele não precisa ser igual aos outros para ser aceito, para ser feliz, mas que ele precisa ser quem ele é. Então, gente, deixa aqui essa reflexão. Finaliza esse vídeo. Se você gostou, curte. Se você conhece alguém que valeria a pena assistir esse vídeo, compartilha. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal. E se você se interessar, se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí você vai receber notificação de todos os vídeos que são colocados aqui, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.